Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio desse podcast que é a fronteira final contra o Império da Ignorância, seu podcast de história pública que está aqui para falar aos seus ouvidinhos sobre diversos assuntos, especialmente história, especialmente política, mas assim, a gente fala sobre muita coisa, né? Eu sou o Pablo Magalhães e que bom estar na sua companhia aí, enquanto você lava seus pratos, vai para o seu trabalho, para a sua escola, faz seus exercícios, cuida dos seus filhos, seja lá o que você estiver fazendo, que bom estar em sua companhia. E estamos aqui hoje, mais uma vez, formação original. Temos aqui comigo ele, o homem que montou o soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra o capitalismo, o camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Lutando aqui também pela saúde mental, né? Porque a extrema-direita tá acabando com minha saúde mental. Desde o tempo lá da pandemia, eu estou fazendo coisas assim, insanas. Porque eu elogiei Dória por causa de vacina. Olha o que a extrema-direita me fez fazer, elogiar Dória. Dória, obrigado pela vacina. Elogiar Alexandre Frota, lá, o ator ex-ator. Obrigado por estar brigando aí no Congresso pela gente. E agora elogiei quem? Datena, minha gente, eu elogiei Datena. Obrigado, Datena, por ter dado uma cadeirada lá no Pablo Marçal. Obrigado. Aí a saúde mental do trabalhador, do proletariado, vai embora, vai pro saco. Temos aqui também ele, o homem das minhas gerações, parente de Aécio Neves, amigo de Zema, primo de Nicolas Ferreira, diga outro aí, não lembro mais. Sobrinho neto já me difamou demais, não tá feliz não? Sobrinho neto de Itamar Franco, lembrei agora, de mais antiga ainda. Felipe Monsanto! Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês, mesmo sendo difamado neste programa, sendo ofendido ao vivo aqui pelo meu chefe. Só de curiosidade, Itamar Franco, ele é meu conterrâneo de Juiz de Fora, tá? Ele está enterrado no mesmo cemitério que minha falecida avó está enterrada. Então, assim, ó, respeite minha história. Eles mudaram uma das principais avenidas de Juiz de Fora. Eles mudaram o nome dela, que era a antiga Avenida Independência. Será para sempre para os mais velhos em Juiz de Fora. E hoje chama Avenida Itamar Franco. Mas enfim. Pois é. Mas temos o diabo carregue. Amém. Mas temos uma pergunta que ecoa, além da cadeirada. Tem uma pergunta que ecoa aí aos quatro cantos do Brasil e do mundo nos últimos dias. Não sei se vocês sabem dessa pergunta. Que pergunta? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que faz meu pai acordar 3 horas da manhã. Ai, meu Deus do céu. Que show da Xuxa. Encontraram ela, não foi? Encontraram. Ela vai dar entrevista, eu não sei se pro Fantástico, pro Hulk esse final de semana aí. E tem um vídeo da Xuxa imitando ela também, que tá sensacional, assim. Tá, é o meme da semana, né? Aliás, um dos memes da semana, né? Que a cadeirada aí foi assim. E o engraçado, que eu acordei na segunda-feira de manhã pra eu poder ir pra academia. E o Danilo, que é nosso ouvinte aqui, ele tinha me mandado uma imagem, uma reportagem, alguma coisa assim no WhatsApp da cadeirada. Eu peguei e falei assim, não, gente, isso daqui é fake. Mas não era, gente, não era fake. Rolou aí, começamos bem a semana da cadeirada. Beleza. Bom, estamos aqui hoje reunidos para bater um papo sobre um assunto que é um assunto triste, um assunto que muita gente quer esconder e que a extrema-direita diz que é mentira, né? Hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas, mas não necessariamente apenas as mudanças climáticas. Algumas cidades no Brasil, elas assistiram a um evento, ou estão assistindo a um evento, que a gente está chamando de chuva preta, né? Que alguns veículos de imprensa já começaram a normalizar, mas que é resultado
de uma série de ações danosas dos seres humanos em nosso país. Enfim, tudo isso muito fruto do capitalismo predatório, e isso está influenciando diretamente as mudanças climáticas e esse fenômeno da chuva preta. Quem ouviu o episódio anterior deve lembrar que eu e Felipe falávamos, na verdade Felipe falou, eu perguntei para ele, né, sobre a questão da fuligem na casa dele, ele foi explicar, enfim. Felipe também, se quiser depois falar sobre o seu caso particular, seria interessante, porque assim, a gente aqui em cima, no Nordeste, não recebeu ainda esse problema, mas obviamente que isso pode chegar o mais breve possível, né? Então assim, vamos falar sobre as mudanças climáticas, esses eventos específicos e como tudo isso está interligado, tá? Mas antes vamos para a central de absurdos da podosfera com o camarada Kleber Roberto. Uma moda da semana. A central de absurdos, cada vez mais difícil selecionar um. Mas o dessa semana, entre os vários, foi o mais tranquilo de ser selecionado. E vem lá do site Brasil 247. E a reportagem é Crise. Jovem Pan demite jornalistas após emissora divulgar fake news absurda sobre Gustavo Lima como verdadeira. Isso aqui realmente, quando eu vi a reportagem, eu disse, gente, pelo amor de Deus, não tem um ser humano que faça uma revisão num texto desse aí, não? Mas vamos lá. Elaine Keller, diretora de Relações Institucionais da Jovem Pan, pediu demissão do canal na segunda-feira, 16 de setembro. Keller também apresentava o programa Linha de Frente nos finais de semana, que na sexta-feira, 13 de setembro, veiculou uma informação falsa sobre o cantor Gustavo Lima durante um debate com especialistas. Keller não participou da edição que cometeu o erro. Em entrevista no site Notícia da TV, Elaine afirmou que deixou o canal por discordâncias em relação às decisões editoriais da Jovem Pan. A emissora optou por não reconhecer publicamente o erro, enquanto Elaine defendia a publicação de uma nota de retratação aos telespectadores. Melina Braga, editora-chefe do programa Linha de Frente, foi demitida após a vinculação da notícia falsa diferentemente de Elaine, que se desligou por conta própria. Melinda foi dispensada por decisão da emissora. E aqui vem assim, eu li isso aqui tudo para mostrar como foi o clima desse erro aqui, que está aqui no final da reportagem, que é maravilhoso. O erro envolveu a afirmação de que Gustavo Lima seria preso e colocado em uma cela, viu gente? Em uma cela com design no estilo, olha só Pablo, greco-goiano. Ele é colocado numa cela com design no estilo greco-goiano em alusão à arquitetura da mansão do cantor. Termina aqui essa reportagem. É lindo. Acho que estão tão acostumados com fake news que quando chegou uma assim, disse, não, isso aqui é verdade. E aí, vocês queriam uma casa aí no estilo greco-goiano aí pra vocês? É aquela coisa, a crise, ela não é só política, ela é estética também, né? Que, pelo amor de Deus, que negócio mais ridículo isso, gente. Como pode, né? Essa coisa de estilo greco-goiano tem muito a ver com a mansão dele, né? Porque ele tem uma mansão que parece, sei lá, eu ia falar, parece um prédio da Grécia Antiga. Mas você falou de lojas da Havan, tudo bem. Ele tem essa coisa megalomaníaca com essa coisa ele é o embaixador, né? É a alcunha dele, o embaixador Gustavo Lima. Mas enfim, mais coisa de cafonista. Mas gente como rica, passa uma fake news dessa daí, né? Pelo amor de Deus. Bizarro. Uma cela greco-goiana pro cara. Enfim. Beleza, vamos para o nosso giro de notícias, Kleber Roberto. Simbora lá pro giro de notícias, começando com Carta Capital.
O que é a chuva preta, que atinge estados do país neste fim de semana? Ao menos 5 estados devem ser atingidos pela chuva preta neste final de semana. O fenômeno, que acontece pela combinação de uma série de fatores, já foi registrado em algumas áreas do centro-sul do país em setembro. A chuva, com essa característica, carrega fuligem de queimadas. No caso do Brasil, essa fuligem surge dos incêndios que tomam todos os biomas do país, especialmente na Amazônia e no Cerrado. Mídia Ninja. Poluição do ar em Brasília cresceu 350 vezes durante incêndio. A concentração de partículas finas no ar da capital do país cresceu cerca de 350 vezes durante um incêndio de grandes proporções que consumiu 1,4 hectares do Parque Nacional de Brasília nesta semana. Antes do incêndio, na manhã de domingo, dia 15, o ar da capital registrava a concentração de 4 microgramas por metro cúbico de moléculas de partículas, do tamanho de 2,5, considerado uma molécula mais fina. Na madrugada de terça, dia 17, o ar de Brasília registrou 1,3 mil na MP de 2,5. Somente nesta quinta-feira, dia 19, a poluição voltou a cair de forma sustentada. O Globo. Fumaça de queimadas no Brasil atravessa o oceano e chega até a África. A fumaça das queimadas do Brasil e de outros países da América Latina cruzou o Oceano Atlântico e chegou ao sul da África, de acordo com informações levantadas pelo Metsul. A presença de material particulado advindo dessa região foi detectada pela análise de satélites meteorológicos feita pela Divisão de Aerosóis da Administração Nacional de Oceanos e Atmosferas, a agência de clima do governo dos Estados Unidos. As partículas suspensas no ar atmosférico teriam sido transportadas por meio de correntes de vento capazes de percorrer grandes distâncias em elevadas altitudes. TV Brasil. Queimadas no Brasil. Dino critica preocupação com teto de gastos. Hoje, 20/9, em audiência no Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino comparou as queimadas no Brasil ao cenário de guerras. A declaração foi dada ao ser questionado sobre autorização para crédito extraordinário. Dino também criticou quem fala em teto de gastos em meio à emergência climática que o Brasil está enfrentando. No início da audiência de conciliação, o ministro do STF, Flávio Dino, criticou os que questionaram se haverá responsabilidade fiscal com a abertura de crédito extraordinário para combater as queimadas. E para fechar, Mídia Ninja. Monitoramento mostra que 99% dos incêndios são por ação humana. Apenas uma parte ínfima dos incêndios florestais que se proliferam pelo país é iniciada por causas naturais. A constatação é da doutora em Geociências Renata Libonati, coordenadora do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo ela, de todos os incêndios que acontecem no Brasil, cerca de 1% é originado por raio. Todos os outros 99% são de ação humana, afirma a pesquisadora. Ela é responsável pelo sistema Alarmes, um monitoramento diário por meio de imagens de satélite e emissão de alertas sobre presença de fogo na vegetação. Ao relacionar os dados com a proibição vigente de colocar fogo em vegetação, ela afirma que todos esses incêndios, mesmo que não tenham sido intencionais, são de alguma forma criminosos, disse em entrevista à Agência Brasil. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. O cenário de 2024 no Brasil é uma amostra clara de como as consequências das mudanças climáticas estão se tornando cada vez mais catastróficas. Os dados alarmantes revelam que 70% das áreas queimadas do país pertencem à vegetação nativa, com destaque para biomas como o Cerrado e a Amazônia, que são devastados de maneira sem precedentes.
Agosto, um dos meses mais críticos, foi responsável por quase metade de todos os incêndios florestais do ano, com uma devastação que já afeta diretamente 10 milhões de pessoas e milhares de espécies da fauna e flora. O impacto dessas queimadas ultrapassa os limites naturais e começa a invadir as áreas urbanas, como demonstrado pelos incêndios próximos a Brasília e as nuvens de fumaça que cobrem a cidade. Em todo o Brasil, fenômenos como a chuva preta, resultado da mistura de partículas de fumaça com gotas de chuva, se espalham alertando para a severidade da poluição causada pelos incêndios. O Copérnicos, Serviço de Monitoramento de Qualidade do Ar da União Europeia, registrou níveis de poluição aérea até 394% superiores à média histórica em cidades como Porto Alegre, e a metrópole de São Paulo chegou a registrar a pior qualidade do ar do mundo em alguns dias. No entanto, mesmo diante desses fatos contundentes, a extrema-direita nega consistentemente a existência das mudanças climáticas e seus impactos. Essa negação, profundamente enraizada em interesses econômicos e políticos, representa um obstáculo perigoso à ação necessária para combater a crise ambiental. O desmatamento desenfreado, muitas vezes apoiado por políticas lenientes e por uma narrativa de desenvolvimento econômico baseada na exploração dos recursos naturais, tem sido um dos maiores causadores desses desastres ambientais. A negação sistemática, por parte de setores conservadores da sociedade, impede a implementação de políticas climáticas efetivas e agrava a situação. E aí a gente entra num ciclo de destruição que afeta diretamente a população e o meio ambiente. As queimadas, esse ano, somadas à poluição do ar que atinge quase todas as capitais brasileiras, não são apenas uma tragédia ambiental, mas também uma questão de saúde pública. A deterioração da qualidade do ar está associada a um aumento significativo de doenças respiratórias, afetando sobretudo crianças, idosos e pessoas com condições de saúde pré-existentes. Cidades como Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, chegaram a registrar níveis de poluição quase 17 vezes superiores ao limite seguro recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Além dos danos ao meio ambiente e à saúde, o impacto econômico dessas queimadas é imenso. O fogo que destrói áreas de pastagem e plantações coloca em risco a produção agropecuária, um dos pilares da economia brasileira. Isso somado à perda da biodiversidade e à degradação dos solos, comprometendo a sustentabilidade futura do país. Ainda assim, os setores ligados ao agronegócio e à mineração continuam a exercer forte influência sobre o governo, retardando a implementação de políticas ambientais rigorosas. A urgência de medidas imediatas não pode ser subestimada. É fundamental que a gente invista aí nessa mudança de postura e por uma mobilização internacional, até mesmo para conter esse avanço das queimadas. Só que sem que a gente reconheça a gravidade da situação, sem que setores da extrema-direita reconheçam a gravidade da situação, a gente vai ter ainda muitos problemas para conseguir aprovar qualquer pacote de, recuperação climática, recuperação biológica, chame do que for. Tá difícil salvar o meio ambiente no Brasil. E aí, o que é que a gente faz, meus amigos? Como é que vocês estão analisando esse cenário? E se vocês já estão se sentindo atingidos por esses processos de mudanças climáticas, né? Se vocês quiserem dar um exemplo, fique à vontade, tá? Passo a palavra para vocês. Bom, a gente vai abrir os debates ouvindo Giliane Rose Pauferro da Silva. Ela é bacharel e licenciada em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas, tem especialização em Geografia e Análise Ambiental, além de ser mestre em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba. Sobre as consequências das queimadas a curto prazo, é percebido a questão da perda da umidade do solo. Outra questão é a acentuação da erosão e a degradação do solo. Tá? Um outro ponto a ser destacado é o aumento do dióxido de carbono, né, na atmosfera, que isso é perceptível, né, o aumento, né, desse
desse dióxido de carbono e a destruição do habitat, né, de diversas espécies. E que esses fatores, né, ele tem contribuído de forma negativa na qualidade de vida das pessoas e também, né, na produtividade de alimentos e, consequentemente, né, o aumento dos preços. Com relação às mudanças climáticas, podemos destacar a concentração de gases de efeito estufa. Como a Terra é um sistema no qual tudo está conectado, as mudanças, né, em uma área podem influenciar na escassez de água, né, e podendo ocorrer, né, a elevação do nível do mar, né, também a ocorrência de tempestades mais intensas, o que deve chover em um mês está caindo em poucos dias, né? E são chuvas muito fortes que podem levar os desastres, como deslizamento de terras ou enchentes, né? Trazendo prejuízos, né, como perdas de vidas, né, perdas de casas, soterramentos. A Terra tem apresentado sinais em relação, né, a todas essas alterações, né, que vêm se apresentando com as mudanças climáticas, né, com o aumento das temperaturas, derretimento das calotas polares, né, o aumento do nível do mar. E isso vem trazer prejuízo diretamente à espécie humana, né, com a perda da biodiversidade, dos recursos naturais, né, que estão ligados à nossa qualidade de vida e à nossa sobrevivência. Algumas causas das ações antrópicas relacionadas às queimadas, podemos identificar os incêndios, né, provocados por pessoas em propriedades alheias, né, muitas vezes. Uma outra questão, né, que é bem comum é a prática da limpa nas propriedades promovidas por agricultores e pecuaristas em áreas de pastagem, né, para a renovação do solo. Um outro ponto são a questão de fumantes, né, que descartam as bitucas de cigarros de forma incorreta, né? Um outro caso são as queimadas promovidas direto ou indiretamente pelas atividades de estradas de ferro, né? Um outro ponto é o fogo provocado por pessoas que acampam e fazem fogueiras, né? E esse fogo tende a se alastrar. Tem muitas frentes aí com essa situação toda que eu acho que a gente precisa analisar e pensar, né? Uma questão econômica que está atingindo muito e atinge muito aqui o sul de Minas Gerais e o norte do estado de São Paulo, que é onde faz divisa, né? É a questão da plantação de café. A plantação de café ela gera muito a economia aqui na região sudeste, principalmente nessa área. A gente exporta muito café para fora, exporta, né, muito café, emprega muitas pessoas, e só aqui na região onde eu moro, próximo aqui, as cidades próximas, queimou uma quantidade de café equivalente a quase 1.000 campos de futebol. Era o que tinha sido plantado, seria colhido, eu acho que no começo do ano, no final desse ano, no começo do ano, não sei, para ser vendido no ano que vem, para que pudesse gerar empregos, gerar economia local, tudo, enfim. Então toda essa parte já foi perdida. Então isso é uma questão que afeta principalmente as pessoas que trabalham da colheita, né? Que trabalham
na lida ali para poder sustentarem as suas famílias. Claro que os grandes proprietários, os fazendeiros de café, eles levam um prejuízo. Perdão, quase que o microfone caiu aqui. Eles levam um prejuízo, mas eles não são afetados diretamente. Aliás, eles são afetados, mas eles não sofrem tanto com essa situação, pelo menos não por agora. Essas famílias sim. Outro ponto muito importante dentro disso é o despreparo do governo quanto ao cuidado com isso, né? E a demora de se tomar algumas atitudes a respeito de tudo que está acontecendo, a respeito de medidas, de acionar, de ter um plano de contingência, de ter uma possibilidade de ajudar, de acolher essas pessoas e essas regiões nesse momento de catástrofe que a gente está passando, né? Outro ponto que é muito pertinente nisso é a questão da lei ambiental, que ela ainda é muito leve e é muito pouco aplicada contra essas pessoas e a investigação necessária que precisa ter em cima disso. Tem vários outros pontos a respeito disso que a gente pode falar, e eu acho que a gente vai acabar desenvolvendo um pouquinho cada uma delas aqui ao longo do programa, mas até como o Pablo falou, como que isso tem afetado a nossa vida aqui, né? Eu comentei isso no episódio passado, como o Pablo comentou. Eu moro numa região onde não teve tantas queimadas, não teve tantos episódios grandes de queimadas, algumas pequenas, tudo, enfim. Mas o cheiro de fumaça, ele permaneceu na cidade onde eu moro pelo menos por umas 2 semanas. E em uma dessas semanas, no final de semana, teve um episódio, eu comentei, não sei se foi aqui, se foi fora, não lembro, que a minha casa foi tomada por uma ventania muito grande, a região foi tomada por uma ventania muito grande, aonde a minha casa inteira ficou suja de fuligem. Consequência dessa massa de ar, dessa levada da fumaça aí pelas partes do país, né? Por todas as partes aí que têm sido afetadas por isso. E não só isso, durante o episódio na semana passada também aconteceu de ter cheiro de fumaça. Eu lembro da gente comentar alguma coisa disso, que tinha muito cheiro de fumaça na região aqui, e de ter fuligem aqui na borda da minha janela, entrando na minha casa, ainda assim consequência dessas grandes queimadas, né? Então é bem complexo, é algo que tem várias frentes aí sendo afetadas e que precisam de medidas urgentes, tanto dos governantes, principalmente da extrema-direita, a entender o que está acontecendo, e de uma celeridade aí do governo quanto a isso. Essa questão de mudanças climáticas é algo que está se tornando cada vez mais grave e, infelizmente, muitos negacionistas insistem, né, em dizer que não está ocorrendo. Muitos usam a questão por exemplo, do argumento das chuvas no Rio Grande do Sul. Se está tendo aquecimento global porque está chovendo lá no Rio Grande do Sul. E não entendem que exatamente ocorreu toda aquela tragédia naquela região gaúcha, exatamente por causa de massas de ar quente que prenderam literalmente as massas de ar frio, que iriam se deslocar do sul para o sudeste. E eles ficaram exatamente presas sobre a região do Rio Grande do Sul. Mas aí, para tentar explicar para o negacionista isso, ele não vai entender. Muitas vezes eles jogam até a culpa, né, nas antenas HAARP, em outra notícia, outro factoide aí negacionista. Mas com relação a essas mudanças, a gente sente aqui no Nordeste muito já essa questão. É algo que eu até já comentei nos bastidores com o Pablo e em várias conversas, assim com amigos, que a gente percebe, por exemplo, aqui em Petrolina, uma falta de regularidade de chuvas. Há um período que chove muito forte, mas aí passa vários meses sem um pingo, sem uma chuva sequer. Ou seja, aqui já tinha uma certa, digamos, uma irregularidade nos períodos da chuva, mas agora está se tornando algo cada vez mais acentuado. Aqui, por exemplo, no período de São João,
Sabíamos que sempre no período de junino, ali em junho, tinha vários dias que chovia, tinha garoa, outros dias chuva forte. E nos últimos anos, dá para se perceber que não está tendo mais isso. Há uma queda, uma redução na temperatura, mas não chove mais. E quando vamos pesquisar sobre essa questão, sobre a mudança climática, será que está reduzindo as chuvas? Aí a gente vê notícias como aqui, por exemplo, lá no site da Opera Mundi, onde o pesquisador Iedo Bezerra de Sá, ele disse que mais de 50% do semiárido brasileiro está em processo acentuado de desertificação. Ele que é um engenheiro florestal, e ele mesmo, que é pesquisador da Embrapa, ele disse que 10 a 15% do semiárido enfrenta desertificação severa, ou seja, além do desmatamento e dessas mudanças climáticas, essa região do semiárido está se tornando árido, ou seja, se tornando deserto. Ou seja, vemos aí uma mudança drástica exatamente no próprio ecossistema da região Nordeste. E algo que modifica literalmente todo o cenário climático do país. O surgimento de um deserto, áreas de deserto, de árido. E tudo isso relacionado ao quê? Desmatamentos, uso irregular do solo, onde se vai tirando toda a mata nativa, mudança climática, porque até a questão de se utilizar aquecimento global não é mais utilizado, se usa exatamente mudanças climáticas, porque se uma região vai fazer um frio escaldante como no Brasil, a gente está vivendo anos após anos de bolhas de calor intenso no sul, sudeste e nordeste. E aí essa mudança climática aqui, e em regiões, por exemplo, da Europa, há nevascas severas, e na própria Europa vai ter regiões com calor extremo, ou seja, são as mudanças climáticas, que infelizmente a gente percebe que mesmo com tudo isso, as pessoas não, os negacionistas, vamos usar bem a palavra, os negacionistas dizem que não, que isso é natural, que isso sempre ocorreu e vai ocorrer. Mas enfim, é a tragédia batendo na porta, entrando pela janela e a pessoa dizendo tudo bem. Tipo aquele meme do cachorro, né? Aquele cachorrinho que tá ali sentado na mesinha, tomando um chá, uma bebida, tá tudo pegando fogo e ele tá dizendo, tinha comentado um tempo atrás sobre a questão dos rios voadores, né? A gente comentou isso já tem um tempinho em podcast. E a gente vê exatamente isso. Essas mudanças climáticas afetando toda essa questão do ciclo dos rios voadores, né? Da chuva. Não, calma. Tem gente que nunca ouviu os outros podcasts que a gente falou sobre isso. Tá chegando hoje. Conheceu hoje, inclusive, a gente. Inclusive, prazer, nós somos historiantes e que bom que você veio pra cá pela primeira vez. O que porra são os rios voadores? Contextualiza. E o que é que tem a ver com esse assunto? Fala aí. Pronto, os rios voadores são literalmente grandes colunas de umidade que surgem na floresta na Amazônia, na região ali amazônica. Que é o quê? A temperatura do Oceano Atlântico faz com que haja evaporação de água. Essa evaporação vai até a floresta, chove. Só que aí, por ser uma região de floresta com clima equatorial, muito úmido mesmo, chove, mas aí evapora uma quantidade ainda maior de líquido, de água ali na floresta amazônica, e segue essa coluna gigantesca, um rio voador, ela segue até os Andes. Só que não passa dos Andes para o Pacífico, ela bate nos Andes, devido às correntes, os fluxos de ar, ela vai descer para a região sudeste. Logicamente, uma parte chove, e aí por isso que temos aí o rio Amazonas como um dos maiores rios do mundo e o maior em volume de água. Por causa disso, porque tem essas chuvas nos Andes, dessa grande coluna de ar, para você ver como é tão grande a quantidade de água que chove lá, mas ele segue descendo e vai chover no sudeste, ali no centro-oeste, sudeste, enfim, nessa região, fazendo essa volta ali pela América do Sul. Só que o que temos aí agora é a mudança climática. Temos seca, estiagem.
na região amazônica. Temos estiagem. Os rios em Rondônia, Acre, o Rio Negro está batendo nível recorde após recorde de nível mais baixo. Ou seja, estamos vendo aí uma mudança severa, dramática no nosso ecossistema e na nossa própria sobrevivência, porque imagina aí, cortar esse fluxo de água que vai ser tão importante não somente para o centro-oeste e sudeste, para os rios, mas, por exemplo, um dos principais rios do Nordeste é o São Francisco, que nasce no Sudeste. Imagine cortar esse fluxo de água que vai abastecer, digamos assim, o Rio São Francisco. Seria uma tragédia, não somente para o Sudeste, mas para o próprio Nordeste. E aí tem um outro ponto também que o Kleber estava falando a respeito da região amazônica. A gente, desde pequeno, a gente sempre ouve, né, que a região amazônica ela é o pulmão do mundo, que é a região responsável pelo ar no mundo, é o que vai garantir o nosso futuro, enfim. Mas nas últimas semanas a gente tem ouvido a notícia ao contrário, né, vindo de lá, que a consequência dessa seca, a consequência dessas queimadas criminosas que têm acontecido, tem causado o inverso. A Amazônia tem se tornado o espaço de maior emissão de gás carbônico do mundo. Então, além de causar a seca na região, de prejudicar essas correntes de rios flutuantes, de orquestrar toda a parte climática aqui, né, e de chuvas aqui no Brasil, a gente também está jogando CO2 para o mundo inteiro. Então, é muito preocupante isso, é algo desesperador. Os dados, eles são catastróficos mesmo, né? A questão da extrema-direita é que ela quer dizer o seguinte: a esquerda quer controlar a população através do medo. Então nós criamos o aquecimento global para causar esse medo nas pessoas. Essa ideia de que as mudanças climáticas elas são mentira para controlar, ela não nasce no Brasil. Ela já é uma teoria da conspiração internacional, vai ser muito forte nos Estados Unidos. Eles vão acreditar piamente que os globalistas querem controlar a população por meio do medo e do terror climático, e que eles teriam criado o mito das mudanças climáticas, que elas seriam naturais, elas acontecem sempre e não tem nada fora do comum. É também muito conveniente para os grandes donos dos meios de produção, os capitalistas, que não querem produzir menos, porque emitir menos gás carbônico é produzir menos nas indústrias, e isso não é bom para os negócios. Então há toda essa questão. Ainda que o capitalismo verde, que é essa tentativa do capitalismo de dizer, eu sou legal, eu sou correto, eu não poluo os lugares. Apesar desse capitalismo verde tentar mostrar que há uma contrapartida das empresas, por exemplo, a Coca-Cola, ela fabrica, zilhões de garrafas PET, o plástico ele se deteriora não sei com quantos anos. Se vocês tiverem essa informação, me digam. Com quantos anos o plástico ele se desfaz no meio ambiente. Mas a Coca-Cola produz 300 milhões zilhões de PETs e estão aí poluindo o meio ambiente. Só que aí vem a contrapartida. Apenas 500 anos para poder se deteriorar. De 450 a 500 anos para poder se deteriorar. 500 anos. Só que a Coca-Cola vai dizer, não, nós temos a nossa contrapartida. A Coca-Cola apoia os catadores de lixo, que fazem a seleção, a coleta, a seleção e o encaminhamento desses plásticos para serem reciclados e tal. Mas o tanto que esses caras conseguem selecionar é um grãozinho de areia numa praia cheia de garrafa PET levando 500 anos para se deteriorar. O capitalismo verde existe para tentar mostrar que há uma contrapartida e dizer, nós nos preocupamos com o ambiente, mas no final das contas nós produzimos do mesmo jeito, poluímos do mesmo jeito
e tiramos um grãozinho de areia para dizer que a gente fez a nossa parte. E aí o resultado é devastador. No Brasil, a gente está falando muito sobre essa questão da poluição, mas assim, essa questão das queimadas está muito forte, né? Por exemplo, o INPE ele divulgou dados sobre aqui a questão das queimadas, aqui dados do INPE, tá? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A taxa de incêndio na floresta amazônica dobrou em relação a 2023. Foram mais de 30 mil focos de queimada de 1º a 16 de setembro agora, tá? A notícia é fresquinha. Contra 26 mil em todo o mês do ano passado. E aí em Porto Alegre já foi identificado lá o fenômeno da chuva preta, né? Que é a chuva junto com a fuligem das queimadas. E aí tem um professor da USP, é o Augusto José Pereira Filho. Ele tem uma matéria aqui que saiu no jornal da USP, né? Chuva preta, fenômeno atípico que traz fuligem de queimadas, cinzas e compostos químicos. E ele foi o convidado da vez para falar sobre o assunto. Ele é meteorologista, do Departamento de Climatologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas lá da USP, né? E ele fala que o fenômeno da chuva preta é frequente no hemisfério norte, onde a poluição é maior. Já em São Paulo, a chuva ácida é a mais comum. Veja, nós estamos falando aqui de chuva ácida. Vocês já assistiram Blade Runner, que se passa num futuro distópico? Em Blade Runner chove chuva ácida, tá? Então, parabéns, nós chegamos à distopia, ao futuro que Blade Runner visualizou. A chuva, e aí fala em São Paulo, né? O professor Augusto continua. A chuva ácida é a mais comum em São Paulo, justamente pela queima de combustíveis fósseis e dos poluentes da indústria. E o professor alerta que a água preta da chuva não deve ser usada em hipótese alguma para consumo, serve apenas para descarte sanitário. Mesmo estando poluída ao entrar no solo, ela se torna limpa novamente justamente por passar em filtros naturais como terra e folhas. Só que aí vem a questão, né? Para aquelas famílias pobres, e aí vamos falar em famílias em extrema pobreza, que não tem água encanada, que depende da água que tem nos córregos, nos rios e da chuva, o que é que a gente fala para eles que só tem esse tipo de água para consumir? Que vão cozinhar o feijão, a carne, o arroz usando essa água, né? Enfim, é isso. Tem um outro dado aqui, o pessoal lá do Brasil de Fato traz, né? Aí já é outro sistema de observação, é o monitor do fogo. O monitor do fogo, ele traz os seguintes dados. No mês de agosto foram queimados 5,65 milhões de hectares no Brasil. Corresponde a 49% de tudo que foi queimado de janeiro até agora. Ou seja, agosto atingiu um pico tão absurdo que é como se nós tivéssemos queimado metade de tudo que foi queimado do ano inteiro, num mês só. Então é a extensão que corresponde a quase o tamanho do estado da Paraíba. E aí São Paulo, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os estados com maior registro de queimadas. E aí são dados da Confederação Nacional dos Municípios. 10 milhões de pessoas foram afetadas diretamente pelos incêndios florestais, fora as indiretas, né? E aí imagino que as nuvens pretas, teve um dia, os meus amigos me lembrem aí, me ajudem, que São Paulo ficou às escuras, em pleno dia. Sol raiando, bonito, e de repente noite em São Paulo. Eu acho que não foi há muito tempo atrás, isso foi ano passado, e isso era fruto das queimadas desenfreadas. Acho que foi ano passado que isso aconteceu. Isso foi em 2021, na época do Dia do Fogo. Foi consequência do Dia do Fogo. Que várias pessoas tacaram fogo ao mesmo tempo na região do Centro-Oeste, na região amazônica. Tem esse histórico. E aí foi mais ou menos o que está acontecendo agora.
só que mais orquestrado, né? Os fazendeiros tacaram fogo lá e aí teve esse movimento e aí a fumaça chegou a São Paulo ali. Foi em 2021. Aí a Confederação Nacional dos Municípios também diz que os estados de Acre, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso têm quase o território completo em estado de emergência. Eu não sei o Acre, mas Tocantins, Rondônia e Mato Grosso têm algo em comum. São espaços onde o agronegócio está de vento em popa, né? Então, se são os estados com maior incidência e onde a maior parte do seu território está na rota das queimadas, então, amigos, é claro e evidente que as queimadas elas são fruto da ação humana do latifundiário. E aí entra mais uma vez nossa discussão e nossa eterna briga. Isso é o capitalismo predatório destruindo tudo, velho. Isso é fruto do interesse desenfreado de lucro dessa burguesia, enfim, da terra, que é extremamente danosa, entendeu? Então, assim, há quem diga que teve um vídeo circulando dizendo que não, os brigadistas que lutam contra o incêndio foi quem botaram fogo na floresta para depois posarem de bonzinhos. Uma mentira compartilhada pela extrema-direita. E aí tem muita gente dessa extrema-direita, muitos negacionistas engajados em levantar a ideia de que as queimadas são mentira, em defender o bom homem do campo, que só está fazendo o trabalho dele, e que se tem queimada é o indígena, é o brigadista contra o fogo, são os ambientalistas, é o Leonardo DiCaprio com lança-chamas, é qualquer um, menos quem é, de fato, que são os latifundiários querendo mais terra e mais pasto, mais espaço para a criação do seu gado, né? Então, vejo dessa forma, análise dessa forma essa questão das queimadas. Claro, devido à secura, determinado momento do ano em algumas regiões, que propicia que essas queimadas aconteçam. Eu posso falar com propriedade, mas sobre a minha região. No semiárido, em períodos de seca, a caatinga queima. Ela queima realmente. Agora, a caatinga é outra vegetação, o semiárido é outro tipo de região, né? Representa outro bioma diferente daquilo que a gente tem na floresta amazônica, que é extremamente úmida, né? Essas queimadas, elas acontecem, claro, tem seca na Amazônia e gera queimadas também, mas há, claro e evidentemente, a ação humana tentando resolver, tentando aumentar espaço para o agronegócio. E essa questão desses incêndios, de tudo que está ocorrendo, como a gente viu aqui mesmo no próprio Giro de Notícias, informando que 99% dos incêndios são por causa humana. E tem até reportagens mesmo que já está circulando em vários veículos de imprensa. Eu vi até mesmo no Jornal Hoje, Jornal Nacional, da Rede Globo, que os brigadistas foram ameaçados por uma pessoa que estava queimando e disse: não, eu tenho um curso de brigadista de 1999 e posso queimar isso aqui porque eu sei, vou queimar lixa aqui de forma controlada. Gente, não tem condições com a secura do ar, com um nível tão baixo de umidade, a pessoa queimar qualquer coisa. Isso, para perder o controle, é muito fácil. E outro detalhe aqui, antes de passar a palavra, rapidinho, as mudanças climáticas, gente, elas realmente ocorrem no planeta Terra. O planeta Terra, geologicamente, ela passa por vários ciclos, mas são ciclos assim de milhões, dezenas, centenas de milhões de anos. Sai de um ciclo de frio para um ciclo de calor, e vice-versa, sai de um ciclo de calor para um ciclo de frio. A gente, nós seres humanos modernos, a gente conseguiu acelerar isso desde o início ali da primeira Revolução Industrial. A gente, desde o início da primeira Revolução Industrial, ali das máquinas a vapor, do carvão, naqueles primórdios, já começou-se a registrar o aumento gradual da temperatura do planeta. E hoje em dia,
nós conseguimos antecipar o que poderia ocorrer daqui a centenas de milhares de anos. Essa temperatura que está ocorrendo agora, toda essa mudança climática que já está ocorrendo, que antes falava há alguns anos atrás, nossos filhos e netos vão enfrentar as mudanças climáticas. Não, a gente já conseguiu essa proeza. Nós mesmos, a nossa geração já está enfrentando isso. Nossos filhos e netos vão enfrentar coisa pior, que infelizmente vamos deixar para eles. E isso que está ocorrendo agora era para ocorrer daqui a centenas de milhares de anos no futuro. E conseguimos antecipar esse ciclo. Infelizmente, esta é a realidade. O ser humano conseguindo destruir o único lar que tem. Porque uma coisa que eu ouvi algum negacionista dizendo é que Elon Musk está preparando as colônias humanas lá em Marte. Vai acreditando que você, pobre lascado, vai viajar para Marte, viu? Você é o primeiro, viu? Sem dinheiro, você é o primeiro que vai morar em Marte. Bizarro é que esses dias isso é fruto da falta de consciência de classe. Recentemente eu estava dando aula sobre Revolução Industrial e uma aluna defendendo com unhas e dentes a ideia de que, mas se alguém se esforçou e ficou rico, é mérito dela. E eu tentando explicar para ela que o burguês só é burguês em 3 hipóteses. Ou ele explorou alguém e sobre essa exploração gerou sua riqueza. Ou ele roubou, assaltou as colônias, os povos africanos, os povos latino-americanos, enfim, e enriqueceu, roubou bancos também, tá aí o Pablo Marçal que não me deixa mentir. Ou herdou. Não existe o trabalhador que trabalhou, recebeu seu salário mínimo todo mês e conseguiu enriquecer. Salva aí uma exceção em cada 1 milhão de pessoas. E ela descobriu, na minha aula, que ela pertencia à classe trabalhadora. Ela dizia, não, professor, eu sou classe média. E eu explicando para ela, minha amiga, é o seguinte, sabe o que é classe média? Vou colocar aqui uma profissão que é de classe média. Médico. Mas médico não é rico? Não. Médico é classe média. O médico, ele é um trabalhador. Só que ele é um trabalhador muito bem remunerado. Ele é o trabalhador premium. É aquele que tem acesso a diversos meios de consumo, dos melhores possíveis, porque ele é muito bem pago. E aos poucos, filhos da burguesia começaram a fazer medicina porque se encaixava mais com o seu modo de vida. Então, assim, médico, advogado, rico comerciante, né? Não é o dono da rede do Brasil inteiro, é aquele rico comerciante que tem um comércio bem rico, mas que ainda assim trabalha, porque ele é trabalhador. Isso é classe média. Eita, e meu pai que é porteiro? Amiga, você é classe trabalhadora. Mas não sei o que, a gente viaja. Amiga, você viaja pra onde? A gente vai aqui na cidade. Não. Amiga, você é da classe trabalhadora. E ela descobriu que ela não é classe média, ela é da classe trabalhadora. Mas você é classe média, né, professor? Eu disse, não, amiga. Professor é classe trabalhadora, não é classe média. Meu amigo, ela saiu de lá quase aos prantos, porque descobriu que ela não era aquilo que ela achava. Você destruiu sonhos. O Pablo é demais, Pablo foi terrível. Você foi o Pablo Marçal da vida dela. Exatamente. Cuidado que ela vai chegar qualquer dia desse te dando uma cadeirada. Mas o pessoal pensa isso mesmo. Aí eu só faço dizer, gente, se o médico parar de trabalhar, ele vai contar os meses até ele começar a passar fome, se ele parar totalmente de trabalhar. Quem vai poder parar de trabalhar e continuar rico é o dono do laboratório, de uma aerofarma da vida. Esse aí sim pode dizer, vou passar o resto da minha vida passeando. E ele vai conseguir. Esse aí é o rico. E no final ainda disse, ironicamente, olha, bem-vinda à classe trabalhadora. Você acabou de descobrir a consciência de classe. Professor, mas se for assim, todo burguês é explorador e todo trabalhador é explorado. Eu falei, justamente Olha!
Essa é o chá revelação de Isso classe aí. social. Acontecendo live Saiu action. praticamente um Kleber, aquele. Como é que ela- é João Kleber dizendo: para. Ela estava descobrindo aos poucos que ela é classe trabalhadora. Aos poucos, assim, as coisas revelando pra ela. Uma coisa boa. Que, se não me engano, é o próximo tema do livro do professor Gessé Souza. Pobre de Direito. Pobre de direito. Tem muitos, né? É o que Ainda. mais tem, né? Principalmente por questão da religião. Eu acho que daria pra gente fazer um episódio sobre essa questão da religião ainda, sabe? Eu sei que a gente fez sobre um que era se dá pra separar política de religião. Eu acho que daria pra gente fazer um outro analisando como essa influência ela acontece. Analisar como é que isso acontece. Fica um episódio Entendeu? Gico maravilhoso. E aí a gente ia atrás de alguém pra trocar ideia com a gente. Bom, meus amigos, vamos para as nossas. Vamos para o nosso quiz. Bora. Semana passada ficou qual quiz pra galera, Felipe Monsanto? Ficou a seguinte pergunta. Deixa eu achar ela aqui que eu mexi na página. Qual fator tem maior influência no tempo gasto nas redes sociais? A resposta foi a letra A, a idade do usuário, que a justificativa é: jovens tendem a passar mais tempo nas redes sociais. Os dados utilizados neste quiz foram extraídos da pesquisa Digital 2023, realizada pela We Are Social Host Site, que apresenta um panorama detalhado do uso da internet e das redes sociais em todo o mundo. Para você que acertou, para você que escolheu a opção A, que era a opção da idade do usuário, você vai receber na sua casa, você pode entrar em contato na DM do Kleber, para você receber na sua casa o chapéu de alumínio com fone de ouvidos para se comunicar com os extraterrestres de Ratanabá. O Kleber vai fazer questão de encaminhar para você esse prêmio. O Kleber fez em larga escala, né? Então você Tem que ganhou, muitos, peço tem seu. muitos. Tem muitos. Prêmio maravilhoso. Prêmio maravilhoso. E o dessa semana, Kleber? Esse aqui Pablo quer. Pablo, eu já tenho certeza que já vai querer um. Que isso aqui é homenagem ao nosso querido PM. Nosso querido Paulo Marçal. Nossa, Que aí ele tomou a cadeirada essa barra mesmo, né, velho? no espinhaço. E aí, em homenagem a ele, eu vou enviar para quem acertar aqui o quiz, vai receber em sua casa uma fotocópia da costela quebrada do Pablo Marçal. O raio-x lá Meu é uma Deus. fotocópia. Não vai ser um raio-x, não, um raio-x assim, uma cópia do Não, é a fotocópia. É a Entendi. fotocópia, porque ele Caramba, não mostrou o um raio-x. oferecimento Kodak, né? Ele mostrou o raio-x. Não revelando, teve revelando raio-x, memórias. então é a fotocópia. Kodak revelando memórias. Kodak revelando memórias. Pois é. Foi bem. Aí depois coloca no roteiro pra gente não esquecer na próxima gravação, porque aí a gente diz. É porque eu sabia que se eu colocasse aqui, você já ia querer. Opa, manda um pra mim. Manda um pra mim. Aí eu disse, não, Certo. pera ainda. Mas bota que- depois pra gente poder falar na próxima episódio. Bom, a pergunta de hoje, primeiro para vocês, meus amigos, segundo para o público, né? Tem a ver com o assunto que a gente debateu, eu acho que tá fácil. Eu perdi a mão para fazer quiz difícil, estou fazendo só quiz fácil. Vamos lá. Cadê? Beleza. Amigos, qual bioma brasileiro foi fortemente afetado pelas queimadas de agosto de 2024, registrando a maior área queimada em 6 anos? Alternativa A, Pantanal. B, Amazônia. C, Cerrado. E D, Mata Atlântica. Qual bioma brasileiro foi fortemente afetado pelas queimadas de agosto de 2024? A, Pantanal.
B, Amazônia, C, Cerrado, D, Mata Atlântica. O que é que vocês acham? Pior que foram quase todos, né, que sofreram muito com as queimadas. Mas teve um mais. Teve um mais. Eu vou votar no Cerrado, porque tem sofrido muito. Não o Cerrado, o Pantanal, que tem sofrido muito e tava tentando se recuperar do que aconteceu em 2021, 2022. Tem um como é que diz? É um panorama, não. Tem uma projeção do fim do Pantanal, né? 2070, se não me engano. Pois é. Eu vou de Pantanal. Beleza. Eu também vou de Pantanal. Pantanal também. Que rufem os tambores. Queridos, eu acho que o tambor furou na edição passada. Eu acho que esqueci de voltar. Vamos lá. Que rufem os tambores. Vocês erraram. O bioma que mais sofreu pelas queimadas, com a maior área queimada em 6 anos, foi o Cerrado. Quase fui, hein? Foi o Cerrado. Bati na trave. Quase. Tá vendo? Cerrado Pablo ele quer foi tudo o que do mais Pablo sofreu. Marçal. O que eu faço aqui de prêmio do Pablo Marçal, Pablo quer. Não. O Cerrado foi o bioma mais afetado em agosto de 2024, com a maior extensão de queimadas nos últimos 6 anos. Isso ocorreu em um período de estiagem que tornou o bioma extremamente vulnerável a incêndios. E é justamente uma área ali que é a área do agronegócio, né? É justamente a área que faz parte ali do território mais desejado por esses burgueses do meio do mato. Perfeito. E aí fica a nossa pergunta para o ouvinte, né, Cleber Roberto? Isso mesmo. Fica a pergunta aqui para os nossos ouvintes, que é a seguinte: quantas pessoas foram diretamente afetadas pelas queimadas no Brasil em 2024, segundo estimativas da Confederação Nacional dos Municípios, CNM? Alternativa A, 5 milhões. Alternativa B, 10 milhões. Alternativa C, 15 milhões. Alternativa D, 20 milhões. Está aí o nosso quiz e as alternativas para vocês. E aí tá o nosso prêmio aí maravilhoso. Pablo já quer um logo, ele já pediu, então aproveitem. Antes que Pablo pegue todos. É daí, maluco. Eu mesmo não. Pois é, então é isso, vamos para as nossas indicações. É um momento que a gente faz essa curadoria gostosa de fim de episódio, para você que está nos ouvindo. Eu tô sem curiosidade hoje. Cleber Roberto, tem alguma aí para falar? Não cai não. Eu tava tentando aqui pensar tava pensando uma curiosidade hoje de manhã e ela fugiu à mente. Sério mesmo. Eu lembrei uma aqui, lembrei aqui, é o que eu tava pensando aqui. Manda. Vocês já sabem, né, que o Brasil só teve presidentes aqui, homens, e a presidente Dilma, né, que sofreu o golpe, como mulher. E vocês, e Felipe ou Pablo, acho que Pablo já sabe, né? No Brasil, já teve algum presidente assim, pardo ou negro? Não vou manifestar. Já teve. Acho que já. Olha, o Pablo fechou a câmera. Pablo correu. Fugiu da raia. É pra eu não ver a expressão dele. Mas eu acho que já teve. Eu acho que teve um. Eu acho que alguma coisa assim. Pois é, o Brasil já teve um presidente negro, que foi Nilo Peçanha. Porque sempre quando falamos em políticos, sempre tem aquela ideia, né, do político todos brancos. Homens brancos. E já tivemos um presidente negro. Devido ao embranquecimento que sempre ocorre com relação a vários personagens históricos, vide aí Machado de Assis, que era negro e foi embranquecido aí durante muitas décadas. Nilo Peçanha também sofreu
também, digamos, essa política de embranquecimento histórico. E Nilo Peçanha, que ele foi político, ele era o vice de Afonso Pena, e ele sucedeu ele por 2 anos, 1909 a 1910. Ele depois foi sucedido por Hermes da Fonseca, e Nilo Peçanha, ele é o primeiro presidente negro. Nas fotos, se vocês pesquisarem, vocês percebem que realmente há aquela, digamos, vamos dizer, uma photoshopada assim para embranquecê-lo, nas fotos assim históricas. Mas tem algumas que não tem esse processo e você percebe que ele é pardo, mais assim, mais voltado para tez negra. E ele foi também, além de ter sido o primeiro presidente negro, ele também é o patrono da educação profissional e tecnológica do Brasil. Essa curiosidade que eu estava até pensando hoje mais cedo, eu disse, rapaz, é interessante. O Brasil, muita gente não fala isso, que o Brasil já teve seu primeiro presidente negro. Logicamente, não eleito para os 4 anos de mandato, mas que aí já, digamos, assumiu a cadeira presidencial. Isso mesmo. Na República Velha, na República Oligárquica. Isso mesmo. Beleza, e é isso, fica aí, vamos começar a fazer nossas indicações, que é um oferecimento aos apoiadores. Felipe Bolsonaro. Exatamente, a gente dedica esse momento sempre para aqueles cristalzinhos, como diria Lídia Verônica, que nos apoiam e não abandona a gente, não larga a nossa mão. E nessa semana, as indicações têm um oferecimento especial para 2 apoiadores, para o Jarvis Clay e para Carolina Ye. Muito obrigado por apoiar a gente, muito obrigado por estar com a gente, não nos abandonar. E as indicações dessa semana têm um carinho especial para vocês aí, para o Jarvis e para Carolina. Vou começar aqui já fazendo as minhas... Só rapidinho aqui, Felipe. Ao longo do episódio você ouviu as falas da professora Giliane Rose. Giliane Rose é mestre em Geografia, é daqui de Alagoas e aceitou trocar uma ideia com a gente e falar um pouquinho sobre a questão das relações aí entre causa e efeito de queimadas no meio ambiente, né, do ponto de vista da geografia. Queria agradecer muito a nossa querida amiga Giliane e em breve, quem sabe, teremos ela aqui ao vivo para falar com a gente sobre algum outro assunto. Né? Um grande abraço. Muito obrigado, professora. Então eu vou aqui adiantar as minhas indicações. Para assistir, eu vou indicar o filme O Debate. É uma produção nacional dirigida pelo Caio Blá. Eu descobri o Caio Blá como diretor há pouco tempo e tenho gostado muito das produções que ele tem trabalhado. E O Debate tem nada mais nada menos que Débora Bloch e também o Paulo Betti como os atores principais da trama e que desenvolve todo ali o roteiro. Eles são um casal de jornalistas, onde ela é apresentadora e ele é o editor-chefe, um de direita, outro de esquerda, e eles estão em processo de separação, e aí eles precisam entender o processo da eleição de 2022, da direita e da esquerda ali naquele cenário. E desenvolve todo o filme, é meio que uma comédia, mas traz algumas reflexões bem interessantes a respeito de posicionamento político a partir da discussão da separação de um casal ali, que acompanha toda a campanha política de 2022. O filme está no Globoplay, é bem interessante, vale bastante a pena assistir. E para ouvir, voltando à velha moda, o velho costume, essa semana eu ouvi bastante Céu e Los Hermanos, e eu vou indicar os dois essa semana para a Malemolência, que é uma das minhas músicas favoritas da Céu. É uma baladinha bem gostosinha para poder dançar. E Condicional, do Los Hermanos, que é uma baladinha, também é uma baladinha mais agitadinha, para poder começar amanhã aí, fazer seu café da manhã, tudo, e curtir um pouquinho de música boa nacional. Perfeito.
Vou fazer minhas indicações aqui também. Hoje eu estou bem, como é que eu posso dizer, econômico. Vou fazer apenas uma indicação. Eu tô, depois de 300 milhões de anos, eu fui ler Kafka. Eu nunca tinha lido Kafka na minha vida. E ele apareceu para mim, eu sou assinante da Prime, e apareceu no Prime Reading, né? Aí eu vi e disse, poxa, ótima oportunidade para começar a ler a Kafka, né? E aí eu comecei com a Metamorfose e o Castelo. E vou dizer que a Metamorfose me impactou bastante, sabe? Eu não sabia o estilo de escrita dele, daqui a pouco estou diante de um homem que acordou e ele é um inseto. Ele dormiu pessoa e acordou inseto. E aí ele era a base da família, o trabalho dele fazia com que a família tivesse uma vida boa, e ele gostava muito de sua irmã, ele queria que a irmã tivesse uma educação exemplar, queria inclusive mandar ela para um conservatório de música, porque a irmã ela é muito apaixonada por música. Só que aí ele acordou inseto, ele virou inseto. E aquela família que tinha com ele uma relação de extrema subserviência e ele era o cara da família, né? O pai, a mãe, todo mundo tratava ele a pão de ló, né? Porque ele era quem colocava comida na mesa. Só que agora ele virou um inseto. Qual vai ser a postura da família diante disso? E aí vem uma profunda discussão sobre os dilemas morais em torno disso, né? De como alguém que antes era necessário se torna um estorvo para a família. O que é que a gente faz com ele? Interessante. E aí se você descobre que a metamorfose não é necessariamente a metamorfose que ele passou. Não é necessariamente a metamorfose do cara que virou inseto. É outra metamorfose. E aí, leia. Não vou falar mais não. É um clássico, né? Até porque se eu falasse, eu estaria fazendo apenas um serviço à sociedade. Porque esse livro é antiguíssimo e vocês já deveriam ter lido, inclusive eu. Mas eu só li hoje. Quer dizer, eu só li agora, depois de velho. Então, leiam Kafka. Eu tô lendo agora o Castelo, então fica como indicação, sugestão aí para você aumentar a resistência da sua massa encefálica. Para a playlist eu vou sugerir duas músicas, uma é do Tuco Oliveira, eu já sugeri esse cara antes aqui. Ele é muito bom. Amigos, ouçam Tuco Oliveira. Ele é um compositor jovem. Tem música gravada por Caetano Veloso, se não me engano. Se não é Caetano Veloso, é outra pessoa muito famosa. Mas ele é um cara muito bom. As músicas dele são muito bonitas. Eu vou sugerir aqui Eu, Você e as Estrelas, que é uma música muito bonita mesmo, sabe? É uma MPB um tanto clássica, mas com uma pitada aí da juventude dele. É muito bom. E vou sugerir uma música que Lídia Verônica hoje ouvi, diz que é a música mais bonita do CD Bailando em La Cueva, de Jorge Drexler. É a música Organdi, que concordo com ela, é a música mais bonita do CD mesmo. Quiçá a música mais bonita da obra de Jorge Drexler, de modo geral. Passo a bola aí pra você, Cleber Roberto. Beleza. Só lembrando, gente, que esse livro, Metamorfose, ele é pequenininho, viu? Não vão se assustar não, pensar, não, é um livro gigantesco, 500, 600 páginas, não. Acho que tem edições aí que não chegam nem a 100 páginas. Ele é bem pequenininho, uma leitura bem interessante. Bem, continuando... Eu peguei um volume, Cleber, já que você mencionou, eu peguei um volume com 3 livros dele. São 3... Não sei se são os únicos 3 livros dele. Eu não conheço o Kafka como eu deveria. Deixa eu só confirmar aqui para você. É a Metamorfose, o Castelo e o Processo. Esses que são os principais dele. Esse Metamorfose é engraçado porque já começa com baratão já. Como é que trabalha assim? Porque já dá logo essa intenção, né, da pessoa útil. A pessoa do início já é falando como vai trabalhar, a família ali,
sem saber como é que faz. É bem interessante esse livro, bem interessante mesmo. E a leitura bem gostosa, não é leitura complexa assim de você ter que ficar matutando, não. É, como eu estou dizendo, é curtinho e bem legal. Vale a pena. E continuando com leituras, eu vou indicar 2 livros aqui que vão pegando um pouco sobre o que estamos falando, que é questões climáticas. Eu vou pegar aqui Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e o 15, de Raquel de Queiroz. E esses 2 livros, eles têm uma pegada assim, bem similar um ao outro, que é a questão da sobrevivência, sobre o flagelo da seca. No caso do 15, Raquel de Queiroz se baseou na seca que ela mesma viveu, que foi a seca de 1915, quando teve a questão do deslocamento de pessoas que foram colocadas no campo de concentração, no Alagadiço, ali próximo à Fortaleza, que não deixaram chegar sequer à capital, a mortandade que ocorreu nesse campo e toda aquela luta por sobrevivência. E também mostrando a questão da diferença de classes sociais, que o rico, ele conseguia se deslocar facilmente para Fortaleza, para outras cidades, porque tinha condições, por exemplo, de pagar o trem, o transporte. Já os pobres não, tinham que penar e sofrer ali pela trilha do sertão em busca da sobrevivência. Já Vidas Secas, de Graciliano, ele não tem uma, assim, digamos, uma data específica em que ano se baseou a obra tal, porque e dá para perceber que ele pega vários períodos de seca que ocorreram no Nordeste, principalmente ali na seca de 1877, a Grande Seca, mostrando todo aquele flagelo, aquele desespero da pessoa ter que se alimentar com o que tem, até mesmo a árvore doméstica, para não morrer de fome. E são 2 livros que a gente pode pegar e refletir. Será que o ser humano, a nossa humanidade, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, a gente mais cedo ou mais tarde não vai caminhar para isso de novo? Porque nossos recursos naturais, a gente está destruindo tudo. A gente está destruindo todos os nossos recursos. Será que num futuro nem tão distante a gente está caminhando para isso novamente? Enfim. Aí minhas indicações, meus 2 livros, que também são livros pequenininhos, curtos, não são livros gigantescos e vale a pena a leitura. E como indicação musical, vou indicar 2 músicas, uma do Linkin Park, Crawling, que é uma música só para não esquecer que essa música ela tem como base um relacionamento abusivo. É baseado, digamos, nessa questão tão corriqueira que infelizmente ocorre na nossa sociedade, os relacionamentos abusivos. E uma música do With Temptation, a música Faster. E por que estou indicando essas duas bandas? Uma, o Linkin Park, ela tá voltando com uma vocalista mulher. E aí já sabe, né? Voltando com vocalista mulher no meio tão misógino como rock, new metal, metal, já viu. O pessoal tá atacando demais a banda por estar voltando com a vocalista mulher. E a With Temptation, que é uma banda também já tem aí várias décadas na estrada. A sua vocalista revelou que a banda perdeu mais de 20 mil seguidores por causa de uma postagem durante o Dia do Orgulho LGBT. Eles postaram um history falando que tem que haver igualdade, não pode haver discriminação, não pode haver preconceito com relação à comunidade LGBT. E o resultado é que perderam mais de 20 mil seguidores, assim, questão de horas. E uma banda, né, que já é conhecida por estar engajada nessas pautas. Porque, se não me engano, em 2019, o With Temptation, eles se negaram a tocar em uma cidade que tinha leis contra a comunidade LGBT. Ou era leis, não era tipo movimentos políticos contra a comunidade LGBT. E aí eles disseram, não, a gente não vai tocar aí não. E não tocaram realmente. Ou seja, é uma banda que já é engajada. E o pessoal se assustou quando eles fizeram a postagem. Uma postagem básica pedindo igualdade. Mas enfim, essa comunidade do rock e do metal tem vez que, sinceramente, é de coçar os piolhos na cabeça e pensar como tem um pessoal reacionário nesse meio. E sempre teve lá, né? Sempre teve.
infelizmente. Sempre teve a questão que eles não se identificavam, eles se achavam muito revolucionários para achar que eram reacionários. E aqui também Hoje em tem dia- Mas eu bastante, acho né? que muita gente se descobriu. É. Não é? Aqui também tem bastante, por incrível que pareça. É porque eu acho que os processos políticos que nós tivemos nas últimas 2 décadas fizeram com que muita gente, principalmente a década passada e essa década que só se passaram de fato 4 anos, né? Esse é o 4º ano dessa década. A galera descobriu a consciência dela e descobriu em que local ela se identifica. E muitos desses reacionários, eles descobriram que eram reacionários dentro do rock, né? Pois é. Então estou fazendo as minhas indicações, só ressalvando, gente, que o rock surgiu da luta de negros ali lá nos Estados Unidos, viu? Não vão pensando que o rock é coisa de branquinho, riquinho, britânico, riquinho, norte-americano, não é não. O rock surgiu de afrodescendentes, muito ex-escravizados que estavam ali caminhando pelas estradas dos Estados Unidos, fazendo rock, rhythm and blues, depois jazz, e aí foi evoluindo até o rock. Viu, gente? Não fiquem tristes não com a realidade. Muito triste. Enfim, será que a gente consegue... Vocês querem saber o que foi que os ouvintes estão achando? Sim, Tem coisa boa, tem coisa ruim. coloca aí. Ó, eu não sei de todos os comentários porque eu não consigo monitorar todos os agregadores. Eu só vejo Spotify e YouTube. No Spotify, vou começar com o YouTube, tá mais fácil aqui. No YouTube, o Matheus Vinícius, ele, que já é ouvinte nosso há algum tempo, ele fez um comentário no episódio Economia da Atenção, Capitalismo, Exploração e Eleições. Ele falou o seguinte: moro em Londrina, no Paraná, e aqui tem um mercado, por exemplo, que não tem relógio para os trabalhadores verem as horas. Supermercado é escravidão legalizada no Brasil. Ou seja, os trabalhadores desse supermercado não podem ver a que horas que tá. Não podem se situar no tempo. Coisa bem século 18, 19. No início da Revolução Industrial, as fábricas não possuíam relógio. E aquelas que possuíam, o patrão ele mexia no relógio a hora que ele quisesse. Atrasava, adiantava, e o trabalhador tinha que se virar, tinha que trabalhar. Que absurdo, né? Ainda ter isso hoje. Pois é. Foi o Matheus Vinícius. Abraço, Matheus. Um abraço, Matheus. Muito bom, Matheus. É triste ver isso, né? Receber uma notícia de que isso acontece hoje, século XXI, aí, 2024. E isso não é exceção. Esse tipo de ação não é uma exceção, que é mais triste ainda, e existem outras ações que acabam comprometendo a dignidade e a vida de outros trabalhadores, né? É muito triste. Stan Legenda, que eu não sei se é homem ou se é mulher, comentou o seguinte no episódio: a queima de livros na Alemanha nazista. Uma minipédia que a gente fez há um tempinho já. Stan Legenda escreveu: procurando sobre esse conteúdo, e esse é o único canal em se tratando do Bibliocausto. Obrigado. Exatamente. Valeu pelo comentário. E é uma pauta que, por incrível que pareça, realmente poucos locais falam. Muitas vezes fala só de forma super assim, superficial, tal, só falando muitas vezes como a introdução ali das políticas alemãs. E esse episódio, se não me engano, deu uma pesquisa pesada para fazê-lo. Como eram as pesquisas pesadas para fazermos as minipédias. Aí lá no Spotify, eu não sei se eu cheguei a ler esse comentário da Verena Reis. A Verena Reis já tem um tempinho já que ela fez esse comentário. Ela colocou lá: é bem aterrador pensar que em meados de 2023 ainda estamos a passos lentos de direitos tão fundamentais para a mulher de decidir sobre seus corpos e futuros. Ainda foi do ano passado. Ela comentou no episódio Aborto entre a moralidade e a saúde pública. Tem um tempinho já esse episódio. Pois é. E aí, quem decide o destino dos corpos femininos no Brasil, especialmente, são
parlamentares, homens, frequentemente religiosos, que querem legislar sobre o corpo feminino. Absurdo. É o ponto da AIA, né? Institucionalizado, né? Como é que fala? República de Gideon. Exatamente. Gilead. E o último comentário foi no episódio Geração Z, Precarização em Polywork. Esse é uma crítica, tá? Hermes Fernandes falou o seguinte: com todo respeito ao historiante, quando começa assim... Com todo respeito, mas já desrespeitando? Um beijo! Com todo respeito ao historiante, mas que análise rasa, ignorando dados de que parte dos vínculos de carteira assinada vem de empresas de pequeno e médio que estão sofrendo com cargas tributárias. Hermes, eu não sei do que você está falando, bicho. Eu lembro que nós fizemos esse episódio, nós trouxemos um advogado trabalhista. A Catiane foi quem fez essa intermediação. Nós falamos sobre como a ideia de polywork, aquela coisa de a pessoa trabalhar em várias coisas, né, ser multifacetado, ter vários empregos, é uma estratégia do capital para explorar cada vez mais o trabalhador. Eu também não entendi, não. Entendi, também não. não entendi a lógica dele, não. E como isso está sendo veiculado e publicizado para a geração Z, que são os mais jovens, né? Que compram essa ideia, não, eu preciso trabalhar em vários lugares, minha independência financeira depende disso e tal, e acabam se vendendo, eles também se tornando empresários, né? Entre aspas, tem que tirar CNPJ para você trabalhar como motorista de aplicativo e tudo mais, né? Se tem uma coisa que a gente mais defende aqui são as pequenas empresas contra as grandes conglomerados burgueses. O desenvolvimento econômico desse pessoal. E aí, eu lembro que a gente fez um episódio onde a gente falou sobre diversas questões e o próprio advogado trabalhista se manifestou aqui sobre essa questão, né? Mas assim, com todo o respeito, E te respeitando... Não, mas eu queria realmente, nós estamos abertos à sua sugestão. Se você quiser, eu sei que a caixa de comentários é limitada no Spotify, manda um e-mail pra gente, ohistoriante@gmail.com, e pode fazer sua observação, sua crítica. A gente aceita e quem sabe a gente pode até ler aqui em um episódio quais foram os pontos que você levantou que a gente deveria ter explorado melhor, tá? Mas assim, nós trouxemos o advogado trabalhista justamente para falar sobre essa questão da precarização do trabalhador, enquanto ele mesmo se colocando como empresário, só que um empresário explorado. Um pseudo... como é que eu posso dizer? Um pseudo empresário, dono do seu próprio negócio, que na verdade ele é explorado pelo verdadeiro dono dos meios de produção, que é, por exemplo, o dono do aplicativo, né? Mas assim, por favor, Hermes, manda aí no e-mail qual é a sua crítica mais completa para a gente compreender e até mesmo para a gente poder formular uma resposta mais de acordo com aquilo que acho que você gostaria de ter acompanhado nesse episódio, tá? E continua ouvindo a gente, cara. A gente quer mesmo que você continue ouvindo e fazendo suas críticas. A gente quer melhorar pouco a pouco, né? Com as críticas também. Convidar os outros também, né? Os outros ouvintes a também comentar, participar, mandar recados pra gente, tudo. É até um quadro que a gente pode pensar em trazer fixo, né? Pro programa. Comentando os comentários. Nós fizemos isso uma vez. E teve um comentário que disse: parece que vocês estão chapados de maconha. You never know. Sempre acontece essas coisas. You never know. Sempre recebemos esses tipos de perguntas. Tá no YouTube, inclusive, Felipe. Se você quiser ter 5 minutos de alegria, assista. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Amigos, abemos podcast. Abemos podcast. Abemos. Subiu fumaça branca. Abemos. Amém. Queria agradecer a você que nos ouviu até agora. Saiba que é para você que ouve a gente até o final que a gente produz esses episódios a cada semana com muito suor
e muitas lágrimas também, tá? E, né, encerrando, vamos dar o nosso tchau coletivo, gente, sem morte. Porque no último tchau coletivo parece que eu tinha 2 defuntos aqui que no suspiro da morte eles deram tchau comigo, tá? Na Bacia das Almas. Fora da Bacia das Almas, ninguém tá aqui na Bacia das Almas, ok? Ninguém aqui está na Bacia das Almas. Essa é a opressão da classe dominante, ó. Sexta-feira, 10h48 da noite. É coisa de coach. É conversa, é Pablo. As coisas de Pablo, né? É mal de Pablo. É Pablo. Não, vamos dar o nosso tchau coletivo sem morte, sem o cheiro da morte, ok? 1, 2, 3, tchau! Vocês estão na Bacia das Mortes, beleza? Estou falando aqui com 2 defuntos. Ai, ai.